Antes disso, eu gostaria de deixar as minhas boas-vindas a todos vocês que estão chegando e nós vamos falar agora nesse fato que Lula diz ter humilhado Bolsonaro para Donald Trump. Será que isso é verdade? Será o que ele falou para Trump que chegou a humilhar Bolsonaro? Vamos ver aqui, vamos acompanhar comigo aqui, pois a gente sabe que Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem um dom. E o dom dele é mentir. Então acompanhe comigo agora para este vídeo inédito da sua entrevista, da sua coletiva de imprensa, logo após a reunião. Foi a primeira coletiva de imprensa após a reunião com Donald Trump. Então sigam aqui comigo, vamos lá. Nada que não seja justo para o Brasil, e tenho do meu lado a verdade mais verdadeira e absoluta do mundo. Os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil, que foi a explicação da famosa taxação ao mundo. É que os Estados Unidos só ia taxar os países que ele tinha déficit comercial. Opa! Os Estados Unidos só ia taxar os países que ele tivesse déficit comercial? É isso mesmo que você escutou? É isso mesmo que eu estou escutando? Pera aí, Lula. Pera aí que você tá mentindo mais uma vez. Não é novidade pra gente, Lula, que você tem o dom de mentir, mas tenha mais preponderância nas suas falas, nas suas mentiras. Acho que você tá sendo muito exagerado. Gente, é inacreditável. Vamos lá. Pois eu disse ao presidente Trump que em todo o G20 só tem 3 países com os Estados Unidos é superioritário: Brasil, Reino Unido e Austrália. Então, ele sabe que não é verdade que os Estados Unidos têm prejuízo com o Brasil. E eu acho que isso é a base da gente voltar a negociar. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Gente, olhem bem. Alguma vez, em algum momento, você viu alguma prova, alguma assinatura, algo dizendo, Bolsonaro dizendo, falando, uma carta escrita, uma assinatura do Bolsonaro dizendo: sigam lá e derrubem a porra toda. Vamos acabar com esse governo. Tem? Não tem. Ponto. Tem Bolsonaro passando ali, o chefe das Forças Armadas, conforme esse cachaceiro solicitou. Mais uma mentira. Vamos lá. Vamos continuar aqui pra gente ver aqui. Se você se emputecer como eu aqui, não tem problema. Pode ficar aí indignado, não tem problema. A gente vai ficar indignado. Aqui é sem censura, tá? Então, se vier de mimimi é pra esquerda. Então, já não fica aqui no canal. Vamos falar a real, tá? A real é essa. Cachaceiro, mentindo descaradamente. Não tem como não deixar qualquer ser puto da vida, que nem eu tô agora. Então vamos lá. Diz a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. Ele não teve direito de defesa? Cara... Ele foi julgado na primeira instância, segunda, terceira, recurso, mais de 400 recursos. O cara não teve direito de defesa. Faça a comparação com o Bolsonaro, onde ele está, última instância. Vamos lá, mas isso aqui, só para você não perder aqui as mentiras, tá? Por isso que eu tô pausando aqui. Que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão, sabe? E ele sabe isso não está em discussão. Remoto reposto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Disse para Donald Trump que Bolsonaro não é nada praticamente. Esse Lula tá machão, não tá? Agora eu quero ver Donald Trump falar sobre isso. Ele falou isso mesmo? Ele humilhou Bolsonaro? Diz ele aqui que humilhou. Rei morto é rei posto. Bolsonaro não é nada. Falou para o Trump. Agora vamos lá. Cara, porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Convidei ele para ir à COP,
outra vez, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Vai. Se você não acredita nas coisas, vai lá para você poder dizer o que você pensa. Porque não pode a gente fingir que não tem uma situação climática, sabe? E vamos ver o que vai acontecer. Tem que rir pra não chorar. Vai, Donald Trump, vai lá pra Copa, você vê a merda que você vai fazer. Vai ficar lá naqueles barquinhos, lá não tem nem hotel. O Lula já falou no passado que quer que os caras cheguem lá pra viver a verdade mesmo, sejam picados lá pelas murutuca lá, muriçoca, murutuca, como é que ele chama, que tem que ir pra lá pra viver a verdade. Vão ficar hospedados nos barquinhos lá, aqueles hotéis, lá não sei quantos quilômetros, olha só, pra chegar até a sede lá onde vai ocorrer o evento. Parece que vão demorar aí nos 45 minutos, algo nesse sentido. E vai ser uma beleza. Eu tô doido pra ver essa Copa acontecer. Eu tô doido pra ver ela acontecer. Pra repercutir no mundo a grande cagada e os hotéis metendo a faca nos estrangeiros. Já tá tendo relato aí dos estrangeiros dizendo, pô, pera aí, gente, um hotel desse aí de mequetrefe, de quinta categoria, cobrando aí não sei quantos R$1.000 a diária. Estão metendo a faca nos gringos, você pode ter certeza que vai dar ruim esse negócio. Agora você vê que ele fala claramente que humilhou o Bolsonaro para Donald Trump. Eu não acredito em absolutamente nada que esse cachaceiro fala, pelo contrário, mas essa questão, tá? Tem mais vídeo aqui, eu vou trazer para vocês, porque a gente não vai parar por aqui. Eu jamais faria isso com os senhores e muito menos com ele, porque o que é verdade, o que é mentira, a gente está aqui é para isso. É por isso que a gente é condenado, por isso que a gente é perseguido, por isso que a direita e os canais de direita não são valorizados. Não são valorizados, perseguidos, são gongados. A gente vê aí canal da direita aí que não consegue ter alcance, canal que existe há não sei quantos mil anos, tá tendo problema. Agora, tá aqui com vocês, vou trazer para vocês. Então, peço para os senhores e as senhoras que deem like e, por gentileza, quem puder contribuir, eu sou independente, autônomo independente e não tenho aqui meu rabo preso com ninguém. Então, a gente recebe da nossa audiência este agrado e esta ajuda para que a gente possa continuar sobrevivendo, fazendo o nosso trabalho. Então, quem puder fazer, pixvictorpix@gmail.com, você contribuir com o valor que vier ao seu coração, fique à vontade, mas nos ajude, é importantíssimo essa ajuda, eu peço aos senhores e senhoras. Então, pessoal, vamos aqui para mais partes dessa entrevista, que não poderia deixar de passar aqui as mentiras, né? Eu sei que todo mundo fica com ânsia de vômito, isso aqui é para você ter, sabe o quê? É pra você, depois você acabou de almoçar, né? Aí você fala, Vitor, tu é sacana, né? Você traz logo depois do almoço, sei lá, pra ter uma indigestão. Pois é, a gente tem que trazer, são fatos, não tem como. Tenha certeza que eu não fiz isso de maldade, tá bom? Tenha certeza que eu sou seu amigo, não faria isso de forma alguma, mas eu tenho que trazer aqui a verdade. Então tá aqui Luiz Inácio Lula da Silva, o cachaceiro elfo mor, falando as mentiras dele. Não tenho nenhum problema de dizer que é bem possível que vocês fiquem surpresos com a afinidade da relação entre o Estado americano e o Estado brasileiro. O pensamento político do presidente é dele, o meu pensamento é meu, mas quando nós conversamos, não sou eu nem ele. São os chefes de 2 estados democráticos do Ocidente que estão conversando. Pera aí, eu sei que lá é democrático, aqui, me desculpa, mas aqui não, tá? Aqui de forma alguma. Mas é só pontuando para vocês verem, tá bom? Para quem às vezes está viajando na maionese aí, para não perder. Segunda coisa é que eu penso que terá que ter uma suspensão de algumas medidas da taxação, para a gente começar do zero, e da punição aos nossos ministros, porque não tem nenhum procedimento, não tem lógica. Isso foi dito na frente do Marco Rubio, foi dito na frente do homem do tesouro dele e do homem sabe? Então, foi dito para eles com voz, e eu fiz questão de entregar um documento. O que eu quero? Tá lá, a discussão do Brasil, a discussão da lei, sabe, magnífica, a discussão da taxação, a discussão da Venezuela, a discussão da greve da Ucrânia, tá tudo lá escrito. Tá? Portanto, ele leu na minha frente. E ele ficou até surpreso quando eu disse que dentro das punições do nosso ministro, além de punir o ministro da Saúde, punir uma filha dele de 8 anos.
Quem estava lá viu que ele ficou surpreso. Então eu acho que está estabelecida a relação entre Brasil e Estados Unidos. Quem imaginava que não ia ter, perdeu. Vai ter e vai ter uma relação produtiva para os dois países e para a democracia. Tá? É isso. Vamos à próxima pergunta, Daniela. Alguém se recorda porque o ministro da Saúde dele foi punido? Alguém se recorda do trabalho análogo à escravidão da época da Dilma Rousseff? Aí ele fala que não, que ele ficou surpreso porque a filha dele foram cancelados os passaportes da família, tá? E outra, independente de qualquer coisa, uma criança de 8 anos de idade não viaja sozinha. Então, meu amigo, o Lula, ele está defendendo, você viu que ele fala sobre a defesa de Alexandre de Moraes. Ele está defendendo Alexandre de Moraes, isso faz parte do jogo político entre STF e governo. O governo vem apoiando o STF e o STF vem respaldando e fazendo, e ali é uma simbiose, é um trabalho simbiótico de um fortalecer o outro. É isso que a gente está vivendo, tendo assim a experiência, uma experiência em um país onde o judiciário deveria ser completamente imparcial, mas nós temos um judiciário que hoje apoia um governo, e o governo apoia o judiciário, e estão nessa simbiose, trabalhando de forma conjunta para se fortalecerem instituições democráticas. Essas são as instituições democráticas, onde o judiciário... É por isso que nós estamos perdendo investidores externos. Ninguém vai querer investir em um país com uma insegurança jurídica do qual nos encontramos hoje no Brasil. Isso é gravíssimo. Isso fere todos os princípios constitucionais do devido processo legal. Isso fere a nossa Constituição Federal. Isso está realmente fora de controle. E ficou muito claro na fala dele. Hoje eles estão falando abertamente, você e eu, palhaços, estamos escutando abertamente que o governo está defendendo o judiciário, e o judiciário defende o governo. Isso se tornou comum e você e eu que aceitemos e fiquemos calados. É isso. Brasil se tornou nesta porca vergonha, neste galinheiro, que isso é um galinheiro, tá? Isso é um galinheiro, tá? Isso é um galinheiro e eu deixo muito claro sobre isso. Agora, vamos aqui para esta parte aqui, só para finalizar essa parte dos vídeos aqui, você vai... Para a gente poder fechar aqui, então. Vamos lá que, olha só, para fechar com chave de ouro, não poderia deixar Luiz Inácio Lula da Silva falar sobre que aqui é um reduto, aqui é um campo espiritual, aqui é a zona da paz. Calma, vocês vão entender. Vamos lá, reduto espiritual é demais, né, Vitor? Mas é isso aí que Lula quer dizer. Não foi colocado nada. Eu coloquei a questão da Venezuela para ele, dizendo que pelo noticiário do jornal, eu estou vendo que as coisas estão se agravando, e disse para ele que era extremamente importante levar em conta a experiência que o Brasil tem como o maior país da América do Sul, como o país economicamente mais importante, que tem como vizinho, sabe, quase toda a América do Sul, que levasse em conta a necessidade, aquilo que precisava o Brasil ajudar na relação com a Venezuela. Contei para ele, inclusive, o grupo dos amigos que nós criamos em 2003. Eu tinha apenas 15 dias de mandato, quando eu estava em Quito, na posse do presidente, sabe, do Equador, e o Chávez estava com um problema com os Estados Unidos, eu propus a criação de um grupo de amigos, criamos um grupo de amigos e conseguimos garantir que houvesse um referendo, sabe, tranquilo na Venezuela. Eu disse para ele que, sabe, nós estamos à disposição para ajudar e queria que ele levasse em conta de que nós somos uma zona de paz. Até falei para ele, eu era constituinte quando eu votei pela não proliferação de armas nucleares, sabe, no Brasil. Não é uma invenção minha, não é um discurso. É um voto que eu dei na Constituição brasileira que está. Possivelmente seja o único país do mundo que tem na sua Constituição, sabe, a não produção de armas nucleares, de armas atômicas. Então isso ficou muito claro. Se precisar que o Brasil ajude, nós estamos à disposição. Estamos à disposição para negociar, porque nós queremos manter a América do Sul como zona de paz. Nós não queremos trazer os conflitos de outra região para o nosso continente. É isso. Vamos passar a próxima pergunta em inglês. Bom,
É inacreditável. Vamos por onde a gente começa. Vamos aqui fazer aqui uma construção de raciocínio bem elaborado para que você possa entender. O Brasil tem 19% da sua população hoje que vive, segundo Datafolha, tá? Temos outras fontes que dizem que é 24%. Vive sob as dependências e o mando do narcotráfico. Então já por aí você tira que não vivemos em uma zona de paz. A outra coisa, quem foi que disse que invadiria Essequibo? Foi Nicolás Maduro. Anexou Essequibo, inclusive, a seu território. Isso falo em documento, está registrado. E Luiz Inácio Lula da Silva sempre em cima do muro, não falando nada. Ele é tão covarde, falo do Lula, que nessas eleições ele não reconheceu, tá? Ele não reconheceu, o governo brasileiro não chegou a reconhecer Nicolás Maduro como atual presidente. Nós temos Nicolás Maduro sob um golpe de Estado, sob um golpe nessas eleições no poder, tá? E não existe zona de paz onde existe narcotráfico. E como eu bem trouxe aqui, nós somos um país que vive aqui sob o medo e sob também as lideranças criminosas que existem presentes não só no Brasil, mas que estão hoje espalhadas pela América Latina, como o PCC, por exemplo, que é uma grande organização criminosa que criou ramificações em toda a América Latina. Hoje inclusive, tem ligações com as Farc. Colômbia, produtora de folhas da farinha, fazem a distribuição dessas drogas para todos os continentes europeus ali, para Estados Unidos. Vejam só, temos declaração de Gustavo Petro falando, depois que vocês cortaram o fentanil, aquela droga, vocês abordaram firme, falando para os Estados Unidos, a coca é o que restou, e é o que deve ser, e inclusive aqui no Brasil, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, fala assim, olha, vocês deviam legalizar essa porra. Olha só o que ele fala, Gustavo Petro. E nós estamos com o narcotráfico presente aqui, tá? Criando, não somente fazendo tráfico de drogas, mas fazendo lavagem de dinheiro, como vocês tiveram aí agora. Recente tivemos esses casos que alarmaram a todos, ali desde a Faria Lima, até postos de combustíveis, adulteração de combustível, enfim, a coisa tem se espalhado de uma forma que está simplesmente descontrolado. Tivemos agora recentemente uma publicação na revista da Sociedade Militar dizendo a respeito que os generais vivem em alto padrão e lá tem os seus tenentes, sargentos vivendo em zona de risco, tá? Pois eles não têm condição financeira e vivem juntamente com o tráfico, os traficantes, nas regiões onde também ali por disputa de poder, encontram-se os milicianos. Então, quem vive em paz aqui neste país? Só o Lula, que vive em paz com o poderio que ele possui hoje, eu falo financeiramente falando, que sabe-se lá quanto de dinheiro já não tivemos desviados do nosso país. Tivemos casos antigos do BNDES, dinheiro que foi enviado para fazer metrô em Caracas e que até hoje
o amiguinho dele não devolveu o dinheiro e recebe com tapete vermelho aqui esse narcotraficante, esse ditador que é Nicolás Maduro. O exército, as forças armadas batendo continência para ficarem espertos, humilhados, batendo continente para narcoditador. Tivemos dinheiro enviado para Cuba, que a troca seria em charutos, a garantia seria charutos. Dinheiro enviado para a África, então dinheiro que foi e não sabemos mais o paradeiro desse retorno que deveria ter sido realizado e até o momento nada. E ninguém fala sobre isso. Então vivemos exatamente em uma zona de conflito. Hoje morrem no Brasil, pessoal, 60 mil brasileiros por homicídio ao ano. Isso é uma zona de paz? Eu te pergunto. Isso é uma zona de paz? 60 mil brasileiros morrem por homicídio no Brasil. Tivemos agora no Ceará, eu estava aqui olhando, pesquisando aqui as matérias do dia de hoje, tivemos no Ceará um influencer que foi morto com 17 tiros agora, final de semana. Influencer conhecido, inclusive, na região. Não sei nem o nome dele, nem quero saber também. Agora, é assim. Tá desse jeito. Nós temos todos os dias gente morrendo por conta de disputa de tráfico de drogas. Geralmente pessoas que muitas vezes estão ligadas ao tráfico de drogas. Pessoa que toma hoje 17 tiros ou alguma coisa assim, eu não sei, não posso afirmar nada. Mas geralmente isso aí parece ter sido um processo de execução. Parece. Não digo que é. Parece ter sido execução. E se foi execução, alguma coisa, alguma ligação pode ter acontecido ali. Aí a justiça vai provar. Mas vejam só, mas muitos brasileiros morrem ainda por bala perdida, E isso não vai ter fim enquanto que nós não cessarmos aqui no nosso país, como o Bolsonaro fez na época, que diminuiu drasticamente o tráfico de drogas, a entrada de drogas por todas as fronteiras do nosso país. E agora não. Eu trouxe no Tamo Junto na sexta-feira passada, inclusive, pessoal, antes da gente ir para a próxima matéria, que o PCC está tão bem organizado que hoje eles colocam, eu trouxe isso no Tamo Junto na sexta-feira, eles descem com mergulhador nos navios, cargueiros, fazem uma espécie de uma gaiola ali que ela é colocada, ela é soldada com as drogas devidamente lacradas, para ficarem submersas. Esse navio sai daqui, vai atracar lá no porto, lá da Grã-Bretanha, algum porto. Exemplo, tá? Chega lá, tem outro mergulhador que tá sabendo do navio, numeração tal, navio tal, chega a tal hora, tal dia, descem à noite, um barquinho vai lá, mergulhador, vai 2, 3 mergulhadores, fazem um processo de serrar a solda, tiram a droga, leva pro barquinho. Depois eles entram livremente com a droga para a Europa e distribuem ali coisas de toneladas de drogas que são distribuídas desta forma. Então, e sai do Brasil, tá? E droga que vem, com certeza vem ali, passa pelo cartel del Soles, que hoje é a grande logística de drogas, que faz inclusive para a Colômbia esse aporte, porque eles são produtores, de fato, das drogas, das plantações, não é Venezuela. E assim eles aprenderam a ganhar dinheiro. Antes ganhavam aqueles militares fazendo ali vista grossa, e a coisa ia passando e ganhando dinheiro. Aí quando o Nicolás, o pessoal viu que não, isso aqui dá dinheiro, pô, vamos fazer aqui um negócio sério mesmo. Agora a gente vai fazer o trabalho sério. A gente não vai te prejudicar, na verdade a gente vai fazer a outra parte da coisa, que é a parte de logística. Então eles são ali o Uber, o Mercado Livre, ou o que você queira chamar, para fazer a distribuição para o resto do mundo e para o Brasil, tá? Para o Brasil. E aí, pessoal, vamos aqui então, já falamos sobre o larápio. Opa, espera aí que eu vou mudar aqui e vou trazer aqui para vocês
essa matéria aqui já para a gente poder entrar na inércia da nossa transmissão do dia de hoje. Então vou pedir para que você que está nos assistindo, por gentileza, deixe aqui o seu like. Não esqueça, deixe o seu like para que a gente possa aí ter um bom alcance no YouTube. Então olha só, pessoal, aqui estamos diante daquele caso, interessa a todos, nosso capitão, presidente do Brasil, melhor presidente que tivemos, está hoje ainda preso de forma injusta. E hoje terminou o prazo, tá, para que pudessem recorrer, para que sua defesa pudesse recorrer. E eu vos trago esta matéria agora. Ex-presidente e aliados devem apresentar embargos de declaração ao Supremo Tribunal Federal. As defesas dos 8 condenados pelo Supremo Tribunal Federal no processo que apura uma suposta tentativa de golpe, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, tem até esta segunda, dia 27, para apresentar os recursos. O prazo começou a contar da publicação do acordão, divulgada na quarta, dia 22 de outubro. O documento mantém condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de tentativa de golpe, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano qualificado e destruição patrimônio tombado. A decisão também alcança ex-ministros e militares acusados de integrar o núcleo central da suposta trama. Estrutura do grupo e acusações. Então, hoje tivemos aqui, olha... Hoje é o dia que nós teremos uma notícia até o fim do dia. Espero eu que tenhamos a notícia sobre a entrega desses documentos. Obviamente a defesa vai fazer, é óbvio isso. E esperamos somente aqui que a gente tenha a notícia que foi entregue, tudo ok. Contudo, temos aí algo que pode ser decisivo para Bolsonaro e para todos, inclusive, principalmente para Bolsonaro aqui nesse caso, que é sobre, depois de transitado em julgado, há ali uma análise a ser realizada, tá? Que são ali as questões que a defesa pode ainda pedir revisão criminal. Caso haja revisão criminal, e isso é importante que vocês saibam que pode mudar todo o jogo, caso ele peça a revisão criminal, a defesa peça ao STF, existe súmulas ali, não precedentes, mas existe em seus artigos internos do STF, o quê? Que esta revisão, ela não é feita pelo colegiado, ou seja, pela primeira turma do qual fez a condenação. Então, esta revisão cairá automaticamente, sendo bem breve aqui direto, na segunda turma. Só que na segunda turma teremos Luiz Fux, André Nunes Marques, teremos Gilmar Mendes e Edson Fachin. Certo? Ponto. 3-2. Se nós tivermos uma análise que tenho certeza que será positiva e beneficiária ao Jair Messias Bolsonaro, poderemos ter Bolsonaro, inclusive, livre e concorrendo em 2026. Então, algo que não sabemos como será e se acontecerá, como tudo pode mudar, mas existem essas possibilidades. Ah, Vitor, vai acontecer? Não sei, não tem bola de cristal. Existe a possibilidade? Existe. Ela pode acontecer. Então, estamos diante de uma possibilidade real e esperamos que realmente seja isso e aconteça o quanto antes. Bolsonaro, pessoal, ele está... Um momentinho, pessoal. Olha, hoje...
Eu já até perdi aqui as contas, pra te falar a verdade. Tá aqui, ó. Meu Deus. Um momentinho, pessoal. Aqui. Vamos lá. Fazer aqui a... Vou pedir então para o senhor e senhora que está conosco para a gente ir para a próxima matéria. Estamos aí com PL. PL parece estar tendo aí alguns problemas com seus candidatos, com seus parlamentares. E eu vou trazer essa matéria. Vamos lá. Ah, meu Deus. Eu vou preparar uma matéria para vocês aqui, vocês vão ver um absurdo tão grande, mas eu vou trazer já já para vocês. Enquanto isso, vamos lá. Agora aqui com vocês, eu vou trazer, foi uma lavada que, foi uma paulada que uma militante tomou. Eu tenho que salvar esse vídeo aqui, porque senão vocês não vão conseguir. Deixa eu mandar aqui, acho que eu salvei no meu celular e é por isso que eu não estava encontrando. Eu vou colocar aqui para vocês esse vídeo aqui, vocês vão assistir depois. Primeiro a gente vai trazer essa matéria e aí em seguida a gente coloca esse vídeo que vocês vão ver aqui a desconstrução de uma narrativa. E eu fiz uma observação importante nesse vídeo que eu tenho absoluta certeza que vocês vão ficar impressionados que a militante foi dar uma entrevista para a CNN, isso mesmo. E aí atrás dela tava assim, ó, Karl Marx, no livrinho. E eu fiz questão. Só que ela falou uma merda tão grande, mas tomou uma lavada. Mas é aquela coisa que você fala assim, não pode deixar de passar, a gente tem que assistir, mas foi uma lavada do segundo comentarista maravilhosa, magnífica. Então vamos lá. Eu já estou salvando aqui, já entrar aqui, eu coloco para vocês no ar. E Milei consegue vitória expressiva nas eleições legislativas. Parece que a população argentina tomou um up, né? Tomou um grau, teve um up aí de consciência, um up consciencial político. Porque as coisas mudaram na Argentina. Vocês percebem que as coisas estão mudando? Antes, os argentinos, o brasileiro ia almoçar na Argentina. Tem um papo que é esse. Hoje, tá? Hoje, o argentino vem almoçar no Brasil. Ali nas divisas, parece que por conta do valor dos preços do alimento, do almoço nos restaurantes, e aí ficava essa brincadeirinha. O brasileiro ia almoçar na Argentina. Hoje, os argentinos vêm almoçar no Brasil. Então, a coisa tá desse jeito. Os caras estão bem. Milei tem feito um excelentíssimo governo, apesar de eu ter aqui as minhas críticas em relação aos apenados que estão lá, inclusive em situação insalubre, que é bom a gente lembrar, estão em situação insalubre, vivendo presos, tá? Presos, muitos denunciados pela esquerda peronista e que encontram-se presos em situação insalubre, inclusive recebendo ameaça constante e sendo maltratado pelos presos argentinos que discriminam, tá? Tem a discriminação também. Então aqui, vamos lá. Fazendo esse adendo, o presidente da Argentina, Javier Milei, transformou as eleições legislativas de 2025 em um referendo antecipado do atual governo e saiu fortalecido sua coalizão na liberdade
Avanza conquistou mais de 40% dos votos. E foi uma lavada que eles deram realmente, pessoal. Foi uma grande lavada. Eu vou trazer para vocês já os números aqui para que você fique já inteirado e sem enrola-rola. Vamos lá. Olha só o que a gente tem aqui, ó. O governo conquistou 64 assentos da Câmara dos Deputados, contra 31 de Fuerza Pátria. No Senado, La Liberdade Avanza conseguiu mais 12 novos nomes. Estavam em jogo 127 dos 257 assentos da Câmara e 24 das 72 cadeiras do Senado. Ou seja, ele ali conseguiu ter um crescimento e um número expressivo do seu partido político, conquistando os assentos tanto na Câmara quanto no Senado. O que fortalece, é o que nós precisamos no Brasil, obviamente em 2026, principalmente no Senado. Mas ele teve aqui, ó, ele teve uma conquista de 64 assentos na Câmara dos Deputados, contra 31. Vejam só. E 24, ocupou 24 das 72 do Senado. Então foi fantástico, teve aqui uma vitória e colocou El Peronismo D4, tá? Está realmente destruindo, e isso traduz a boa governança que ele vem fazendo, inclusive com as medidas socioeconômicas que vem tomado em seu país, e isso a população tem sentido no bolso. Agora aqui no Brasil, só que a gente não vê isso acontecer devido ao grande número que nós temos aqui no nosso país de programas sociais. Enquanto tivermos programas sociais, não teremos sempre esse anestésico da população. Isso é um anestésico, não que não seja necessário, me entendam bem, que eu acho que existem parênteses em tudo que a gente fala aqui, então não me leve a mal. Quando você fala, mas não, eu acho que o que o governo petista faz, como fazia, como faz todo comunista, como fez a Venezuela, Hugo Chávez, que foi ali um grande laboratório para o Lula nos seus programas sociais, que nós copiamos, inclusive, os programas sociais da Venezuela, exatamente esse. E é o que destruiu a Venezuela. Uma hora a fonte seca. Agora, o que o Brasil tem de programa social tem de anestesia no povo. Isso é fato. Então, muita gente não vai sentir de fato até que a gente venha realmente entrar no colapso por completo, onde não sobre mais dinheiro para pagar esses planos sociais. Como é Cuba, por exemplo. Você vai em Cuba, tem uns mercadinhos, que é do próprio regime, os mercadinhos que as pessoas podiam lá pegar seus alimentos. Isso dado pelo governo, tá? Era um mercado do próprio regime. E só que esses mercadinhos hoje você vai e não tem mais nada. É um imóvel abandonado, com buraco. Aquelas lojas abandonadas que você vê em São Paulo, vê nessas grandes capitais, é uma loja abandonada. E aí não tem absolutamente mais nada. Acabou, secou a fonte. E aí a população começa a sentir, vamos mudar. Mas até aí já comemos cachorro. Se sobrar cachorro, acabou os gatos na Venezuela, que a gente sabe já, não tem mais gato. É isso. Por isso que lá, naquela geração Z, tivemos no Nepal aquela revolta toda, coisa que o pessoal, será que isso acontece no Brasil? Não, esquece, isso não acontece no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um anestésico, programa social, bem diferentemente deles, e lá eles tiveram que começar a entrar num colapso absurdo, tá? Onde a maior parte do seu PIB vem de fora do país, das pessoas que vão trabalhar fora do Nepal para levar dinheiro para dentro do Nepal, que é a maior parte do PIB, tá? Que é colocado dinheiro ali, porque o país mesmo não produz. A gente aqui no Brasil, por exemplo, podia ser um polo industrial, sermos aí, mas a nossa como é que eu posso usar o termo aqui? Nossos laços com o getulismo
existem até hoje. Enquanto existir esses laços com o getulismo, nós seremos um país de terceiro mundo que não vai evoluir. Não vai evoluir, tá? Não vai evoluir. E pelo contrário, só temos aí dificuldades para que, por exemplo, essas leis trabalhistas todas, não há flexibilização. Muita empresa não quer nem entrar aqui porque fala, vou entrar para me lascar. Então não vai entrar e não vai... A gente poderia ser realmente... Temos a matéria-prima, poderíamos ter aqui também nosso próprio polo industrial. O que não falta é gente inteligente, gente trabalhadora, mas o sistema faz questão que você e eu vivamos com esta base, tá? E nesse patamar de vida que eles desejam. Mas a gente teria condições de viver muito melhor com as riquezas que nós possuímos, inclusive com o turismo, que hoje, pelo narcotráfico e pela violência, nós temos aqui, só para vocês terem noção, em Louvre, o que é feito em um mês de visitas, não sei quantas mil visitas em um mês, no Brasil a gente não tem em um ano. Para você ter noção de quantas pessoas passam pelo Museu de Louvre na França. Vejam só a diferença, a discrepância que existe quando a gente fala de turismo no Brasil. O que tem lá? Eu não sei o número exato, não vou citar para não te confundir, mas são questões de milhares, tá? Milhões de pessoas que... Não, acho que são milhares, não chega a ser milhares de pessoas que passam mensalmente, ou milhões. É gente pra cacete. É gente demais, que passa no Museu de Louvre por mês. Aqui no Brasil... Tá, vamos perguntar aqui, ó. Quantas pessoas passam pelo Museu de Louvre por mês? Vamos ver aqui. A gente não é bola de cristal, né? Não sabe, não tem como gravar todos esses números não, gente. Aí é querer demais de um ser humano. É muito número. Aqui, ó. Eu tô achando que esse negócio tá todo doido. Pra gente ter noção aqui, para vocês verem que o nosso turismo, ele é deficitário. Deficitário por conta exatamente dessas questões do qual eu tô trazendo aqui. Como é que você quer que um gringo venha visitar nosso país com essa violência? 725 mil pessoas por mês, quase 1 milhão. Passou de 500 mil, gente. E quantas pessoas visitam o país por ano? Quantas pessoas... Estrangeiros, melhor, estrangeiros visitam o Brasil por ano. Ó, por ano, não, tá, então aqui, ó. Por ano, são 6,65 milhões de turistas estrangeiros visitando o país. Agora você calcula aí, 775... eu vi a matéria, eu me confundi aqui. 775 vezes 12. Né? 775 vezes 12. Olha quanto a gente vai ter aqui. É um absurdo, gente. É um absurdo. 9 milhões e 300, olha só, por ano, só no Museu de Louvre, tá? De visitantes. Eu não tô falando de toda a França, não. Tô falando só no museu. Comparado ao que são 9 milhões por ano. 9 milhões e 300 mil. No Brasil são 6 milhões. No Brasil inteiro. E é no Brasil, não é num ponto específico, não. Ah, lá no Cristo Redentor. Não, é no Brasil. Nordeste, São Paulo, Rio, Sul... E eu não tô falando, e da França, eu não tô falando da França toda, eu tô falando somente do Museu de Louvre. Então você vê que a discrepância ela é altíssima, tá? Tratando-se aqui do Brasil ser um país
que o narcotráfico não permite que as pessoas visitem tranquilamente o nosso país. E a gente perde muito com essa questão do turismo também. Agora aqui, pessoal, vamos aqui trazer aqui o Flávio Bolsonaro se irrita com chance do PL se aliar à paz no Rio de Janeiro. Ele ficou indignado, pessoal. Outro dia a gente trouxe uma matéria aqui da Carol Detoni. Carol Detoni fez aqui inclusive ameaçou sair do PL caso ela não venha concorrer ao Senado como ela havia acordado com o partido no seu estado. Então ela vai sair do PL caso eles não cumpram com o acordo. E Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, divulgou aqui, tá? Fez aqui, deu essa declaração dizendo o seguinte, olha bem o que ele diz aqui, olha. Não fui consultado e acredito que o eleitor da direita no Rio, o mais importante para uma decisão dessa também não foi. Alguém me explica como dá para ser palanque de Bolsonaro e Luiz, ele tá falando de Luiz Inácio Lula, ao mesmo tempo, ser contra e favor de traficante, ao mesmo tempo. Ser contra e a favor de aborto, ao mesmo tempo. Escreveu Flávio em sua página do X, ao comentar um post onde pais parabeniza o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por seu aniversário de 80 anos. Então, eu já tinha estranhado realmente essa questão do Paz no Rio de Janeiro, o PL falar que o PL vai apoiar o Paz. Eu também sou contra, não acho que o Paz nunca fui a favor, tá? Tenho aqui minhas considerações e agora a gente só vê que é farinha do mesmo saco. Tá aí mandando parabéns, Lulinha, papai Lula, parabéns pelos seus 80 aninhos, e é exatamente o que a gente vê na política. Um bando de gente canalha, um bando de gente aproveitadora do povo brasileiro, que eles só fazem acabar com o nosso país. Eu tô cansado disso, gente. Tô cansado. Não acho que a gente tá isento de ver isso, por exemplo, se a gente vê isso na direita, por exemplo. Não acho que isso vai ser... impossível? Não. Temos aí o Romário, porra. O Romário tá aí pra ser uma prova. Não faz nada pelo PL. Pelo contrário. E outra, você vai numa igreja, você vai ter gente ruim e boa dentro de uma igreja. Vai ter só gente puritana. Vai porra nenhuma, vai ter gente ruim e boa também. Estão buscando? Tá buscando evoluir? Tá, tem gente que tem gente que não tá. Tem gente que tá lá pra se aproveitar socialmente falando. Questão de status. Tem muita gente sacana, canalha por aí. Então, gente, a gente não tá isento de ver, por exemplo, na direita... de cara que fala que hoje é da direita, tá amanhã dando tapinha nas costas do Lula. Não tá isento. Mas a gente tem que saber analisar e ter senso crítico pra gente não poder vir sofrer com mais enganações que estamos sujeitos a sofrer se a gente não tá realmente de olho no cenário do que está acontecendo na política do nosso país. E nestes parlamentares principalmente. Nesses políticos, né, que nem todos são parlamentares. Então, olha só, vamos aqui, vou trazer para os senhores sobre Trump considerar ataques extraterrestres na Venezuela e na Colômbia. Pô, já não bastasse aí, e já sabemos que Gustavo Petro, depois de ter feito aquela sacanagem lá nos Estados Unidos, falando pro exército não respeitar as ordens de Donald Trump, que é um maluco, isso é um cara louco, maluco, fazer um negócio desse lá em território, em solo norte-americano, o cara fala um negócio desse. E ainda soltou uma porrada de coisa aí de lá pra cá. O Trump foi lá, meu irmão, falou, agora você vai ver. Foi ele, a mulher, o filho, todo mundo, Magnitsky, Ofek, todo mundo dançou. E agora Trump, brabo que tá com essa questão, considera, porque, como eu disse, se ele tá considerando, pessoal, e eu tô falando um negócio pra vocês aqui, talvez vocês não vejam muitos canais falando sobre a Colômbia ser ali o produtor e a Venezuela a logística. Mas canais que buscam estudar realmente a geopolítica e estudar o que está acontecendo sabem disso, tá? As plantações estão concentradas na Colômbia. Então vamos lá. O senador republicano Lindsey Graham
Lindsey Graham foi aquele que, lá no passado, fez aquela declaração de que o Brasil ia ser sancionado em 500% caso continuasse comprando o petróleo da Rússia. A Lindsey Graham é um senador que sempre teve aí também de olho nas causas do Brasil, tá? Excelente senador. Sigam ele nas redes sociais. Afirmou neste domingo, dia 26, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja informar o Congresso nos próximos dias sobre possíveis operações terrestres contra o narcotráfico na Venezuela e na Colômbia. Então o bicho vai pegar pro Gustavo Petro. Bem feito. Aqui, ó. Abre parênteses. O presidente Trump me disse ontem que planeja informar os membros do Congresso que, ao retornar da Ásia, sobre as possíveis operações militares futuras contra a Venezuela e a Colômbia, disse Graham em entrevista ao programa The Faction Nation da emissora America CBS. E aí, Graham respondeu como um sim categórico quando questionado se a Casa Branca planeja ataques em terra após mais de um mês de operações contra o tráfico de drogas no Caribe e perto das costas venezuelanas, e mais recente do Pacífico, próximo à Colômbia. E aí aqui está a resposta. Olha só, abre parênteses, haverá uma sessão informativa no Congresso sobre a possível expansão do mar para a terra. Eu apoio essa ideia. Fecha aspas. O Lindsey Graham, ele é casca grossa, tá? Esse cara aqui, ele é bom, viu? Acrescentou o político republicano considerado muito próximo e mandatário do Donald Trump, né? Do mandatário americano, que é o Donald Trump. Então, pessoal, o que está acontecendo? Rapidamente, para que você aqui tenha só o cenário, essa ida do porta-aviões maior do planeta, que saiu agora da Europa, está a caminho da Venezuela, de fato é um grande recado. A gente sabe que somente com aquela frota que já estava localizada no Caribe, incluindo aviões, um avião P-8, que é um avião de reconhecimento estratégico, e mais submarinos, incluindo submarino nuclear, de força nuclear, não é submarino com bomba nuclear, é de força nuclear, tá? Propulsão nuclear. Só isso já combateria facilmente Venezuela, e agora ele está enviando um porta-aviões que cabem mais de 75 caças, é um negócio absurdo, uma tripulação de não sei quantas mil pessoas. Cara, então assim, a incursão, ela de fato vai ocorrer, eu tenho certeza que os Estados Unidos não vai fazer uma pressão apenas. E isso mostra para o mundo também o seu protecionismo em relação ao Ocidente, que é muito importante que ele mostre não somente ao Irã, que hoje está se infiltrando cada vez mais na América Latina, ao Hezbollah, que tem se infiltrado, à China, que tem se filtrado inclusive pelo Brasil, comprando terras, se aproveitando do enfraquecimento do agro lá no Rio Grande do Sul, comprando mais terras a preço de banana. O agro também fazendo a rodovia transoceânica, que é o que vai sair do porto de Xangai até a Bahia, uma ferrovia transoceânica, que quem vai pagar é a China, que isso pra gente é ruim, porque a China, mais uma vez, ela vem tomando conta do território nacional, inclusive isso para uma questão, inclusive militar, é muito, muito importante que ela tenha essa travessia do Pacífico, onde está o Peru, que é o porto de Xangai, até o Atlântico, que fica na Bahia. Então vai atravessar, vai cortar o Brasil, vai rasgar o Brasil no meio com uma ferrovia chinesa, e eles aqui estão de olho nas nossas terras raras, obviamente, que eles são ali os grandes produtores também, mas também são os que têm a tecnologia hoje top número 1 no mundo, somente sendo seguida ali dos Estados Unidos, de fazer essa separação de elementos químicos da tabela periódica que tem ali o que é chamado terras raras. Então, a China, mais uma vez, tem crescido economicamente, fazendo esse trabalho aqui, e também os Estados Unidos está, de certa forma, travando a China. Um dos pontos, inclusive, dessa reunião com o Lula, que eu acredito que Donald Trump está, obviamente, como protecionista que é, e um excelente negociador, está vendo agora a chance também de colocar o Brasil um pouquinho mais
para o seu lado, porque ele sabe também da importância que o Brasil economicamente representa se unindo à China e que pesa sobre os Estados Unidos. Você entendeu? Então isso, por si só, faz com que os Estados Unidos comece a pensar em novas estratégias. Agora já renegociou a questão da soja, aliviou o agro lá no o pessoal, os produtores, os compradores dos Estados Unidos, que já estava uma questão ferrenha nessa essa sanção que estava ocorrendo. A China mostrou, Pequim mostrou, obviamente, facilidades em gerar aí novos acordos e já estão conversando para que eles possam renegociar as questões relacionadas às sanções. Mas o que o Donald Trump tem feito com o Brasil talvez seja uma reaproximação. Nós temos aqui também muita soja, que é o que eles interessa aos Estados Unidos. Temos muita soja aqui no nosso país e tudo isso, pessoal, pode ser um jogo geopolítico aí muito importante a partir desse momento, também ele está pensando no país dele, tá? Eu estou falando da parte comercial, pensando aqui geopoliticamente, comercialmente falando. Então ele trazendo o Brasil de certa forma, que eu não acho que é impossível isso, tá? E eu vou ser pé no chão, é fazer com que ele tenha uma terceira via. Aí tá a terceira via. E o Brasil talvez seja o que pudesse realmente saná-lo numa eventual pressão maior com a China. Então agora ele renegociou, estão renegociando, mas daqui para frente, quem sabe ele não dá o tombo de novo na China e fala, agora vamos lá, já me estabeleci aqui com o Brasil. Então tudo pode acontecer nesse cenário político, e como dizia alguns políticos, eu não sei se era Ulisses Guimarães, que falava que política é igual nuvem, né? Muda todo o tempo. Mas a geopolítica também é a mesma coisa, muda todo o tempo, e isso pode ser realmente uma estratégia, uma movimentação de poder reequilibrar os déficits que podem ser causados quando você entra no embate com um determinado país. Então, vamos aguardar para saber se é isso mesmo, tá? Mas de certa forma vai impedir que a China também, se os Estados Unidos estiver fortemente com as terras raras aqui com o país, vai impedir que a China também venha se instalar cada vez mais aqui no Ocidente, que também é uma ameaça para os Estados Unidos, porque amplia seu poder, seu poderio, não somente econômico, mas também militar. Então a gente tem aí os Estados Unidos fazendo um grande trabalho de contenção, talvez, da China, tá? Contenção da China, trabalhando com essa questão com o Brasil. Então fica aqui, vamos colocar entre parênteses, tá? E aguardar, para não falar, o Vitor falou merda, falou besteira, não. É plausível e a gente coloca para poder aguardar isso acontecer. Agora, que realmente se os Estados Unidos consegue se reequilibrar com o Brasil em algumas questões, ele consegue fazer com que a China daqui a pouco seja de novo colocada para escanteio. E aí é o jogo. Então, a coisa está acontecendo, meu povo. A coisa tá acontecendo, existe muita coisa aí pelo caminho. Agora, Estados Unidos e China fecham acordo sobre terras raras e suspendem tarifas temporariamente. Acabei de entrar nesse assunto, acho que eu já dei esse assunto praticamente. Eu só vou fazer aqui um adendo que é importante para que vocês aqui, olha, não percam. Tá? Um ponto que é importante. As autoridades dos Estados Unidos e da China anunciaram neste domingo, dia 26, um acordo provisório que alivia as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O pacto prevê a suspensão temporária do aumento das tarifas americanas sobre produtos chineses e o adiantamento das restrições chinesas e a exportação de minérios raros, essenciais para indústrias de alta tecnologia. Quem não sabe que terras raras são elementos químicos, são importantíssimos para a construção de tela, de celular, tela LED, bateria de carro, enfim, para tudo isso, assim, as novas tecnologias hoje dependem muito, tá, desta tecnologia, inclusive, porque pega esses elementos químicos, são 17 no total, você tem que separá-los, e o processo de separação não é coisa fácil, e a China e Estados Unidos detêm dessa tecnologia, e o Brasil é um dos países no mundo, não é nem o primeiro, acho que é o quarto, quinto,
que possui aí uma reserva de terras raras forte no mundo. E a gente tem muito dinheiro. Mas você vê, a gente não tem tecnologia, a gente é um país subdesenvolvido, porque a gente podia ter aqui, a gente podia começar a ter esses investimentos internos aqui, ganhar dinheiro, fazer o Brasil voar, mas eles querem que o brasileiro fique pobre, dependendo do Estado, na tutela, na mão, na coleira, e que você seja subeficiente, e eu também, para este governo comunista que a gente tem aqui. O entendimento será formalizado na próxima quinta-feira, dia 30, pelo presidente americano Donald Trump e mandatário chinês Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês, durante a cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, o APEC, que será realizada na Coreia do Sul. Então, acho que eu expliquei muito bem, até além da matéria. Até além da matéria, eu expliquei aqui para vocês, passando aqui, mais ou menos, aqui o que está ocorrendo, né, nesse cenário geopolítico, que é importante e que influencia na nossa política. Você vê como tem influência na nossa política, tem influência nos atuais acontecimentos, na perseguição política hoje que a gente vive, mas isso eu tenho certeza que o Marco Rubio, por ser quem é, filho de cubano, pessoa que teve pais perseguidos em Cuba, se exilaram nos Estados Unidos, fugiram para os Estados Unidos, sabe o que é viver sob tutela de um regime tão nefasto como é o regime socialista, comunista, com esses ditadores. Ele, obviamente, vem trabalhando para que isso seja exterminado aqui na América Latina, e toda certeza que Bolsonaro, eu tenho certeza disso, não será esquecido em momento algum, mas há movimentações que parecem estar, eu tenho certeza que parecem estar de acordo com intenções futuras relacionadas, pensando em relação à China, tá? Então eu tenho essa análise que eu fiz aqui, permeei. Então a gente tem que esperar, para você não falar que eu sou um mentiroso, que eu trago besteira. A gente tem que esperar. A gente nada sabe, mas é uma análise importante, tá? Eu tô fazendo uma análise aqui que, pelo que eu estudei do cenário, temos isso hoje em mãos para trazer para vocês. Mas caso a gente venha ter novidades, tenha certeza que eu trarei, e quero trazer logo logo a notícia boa que a gente precisa, que é ver nosso presidente livre, ele esteja logo nos braços do povo, é o que a gente precisa. Eu agradeço imensamente a todos os senhores e senhoras que estiveram presentes. Agradeço, peço, pessoal, humildemente, que ajudem o canal da direita. Nosso canal depende de você, depende realmente do patriota da direita, para que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho. Levo a sério aqui meu trabalho, trago com carinho, com seriedade. Não é à toa que a gente estuda, não é à toa que a gente procura passar para vocês da melhor forma possível. E claro, com um tom de verdade, um tom diferente, um tom mais pessoal, sem mimimi. Então a gente aqui tem que ter jogo aberto, tá? Então agradeço primeiramente a presença, o carinho da audiência. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe cada um nesta semana, que você possa crescer em todas as áreas, em todas as suas empreitadas que você tiver aí pela sua frente, como seu objetivo, sua meta, que você possa realmente deslanchar, que Deus possa abrir seus caminhos, e que essa semana realmente seja uma semana vitoriosa para cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, e sem dúvida para o nosso país, que é o que a gente espera com todo o carinho. Eu agradeço aqui imensamente. Eu vou então, e nós nos vemos em breve, viu, pessoal? Então até todos os dias às 13 horas estou aqui presente no canal Victor Mota Sem Censura. Muito obrigado. E vou falar agora. Peraí.